Esse painel vai falar sobre um imposto de renda para transformar o Brasil num país justo. Então, vou receber aqui com muita satisfação o professor Dr. Pedro Rossi. Ele é professor livre-docente do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, SECOM. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com mestrado e doutorado na Unicamp. Foi diretor da Sociedade Brasileira de Economia Política, CEP, foi diretor do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, SECOM, foi pesquisador visitante da UNCTAD, na ONU, Genebra, Suíça, e professor visitante da Fudan University, em Xangai, na China. Já muito bem-vindo, professor Dr. Pedro Rossi. Nossa. O senador já está recolhendo as suas coisinhas. Na sequência, também vamos receber o auditor fiscal Marcelo Lettieri. Ele é diretor adjunto de estudos técnicos do Sindifisco Nacional. Tá bem-vindo. E para mediação, porque ao final teremos um tempinho para debate, vamos receber a auditora fiscal Maria Regina Paiva Duarte, vice-presidenta do Instituto Justiça Fiscal. Tá bem-vinda. Também vai ajudar a mediar aqui esse debate o senhor Glauco Honório. Ele é diretor do Departamento de Projetos Especiais da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFisco. Sejam bem-vindos. Com vocês. Mais uma vez agradecendo o público que nos acompanha online. Obrigada pela companhia. Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso evento, viu? Com vocês. Podem sentar, por gentileza. Boa tarde a todas e eu sei que a gente teve um pequeno esvaziamento aqui, porque o pessoal, principalmente o pessoal que está hospedado, tem que fazer o check-out, mas daqui a pouco o pessoal já retorna. Mas a gente vai dar continuidade, né, ao nosso evento. Nós vamos falar agora do painel sobre o imposto de renda, né, as nossas propostas, o nosso diagnóstico, e também lembrando que na parte da tarde nós teremos o painel sobre administração tributária. Então, convido a todos para, a partir das 14 horas, a gente está de volta para o painel da tarde. Agora pela manhã, né, nós teremos uma palestra inicial do professor Pedro Rossi, né, sobre a questão do imposto de renda, né. Depois eu vou trazer alguns dados que a gente divulgou na Diretoria de Estudos Técnicos, falar um pouco do nosso documento síntese, e depois nós teremos aqui um pequeno debate, né, com a vice-presidente do Instituto de Justiça Fiscal, a Maria Regina, né, e o companheiro aqui da FENAFisco também vai contribuir com esse debate, representando, né, os fiscos estaduais, né, embora a gente saiba que a gente está junto aí numa grande discussão sobre reforma tributária, né, embora o nosso foco aqui seja o imposto de renda, mas a gente traz aqui alguns elementos, algumas premissas dessa discussão tão importante que é a questão federativa, né, e por isso acho que é importante esse debate. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Pedro Rossi. Bom dia, boa tarde, na verdade, a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sempre costumo dizer que um convite do Sindifisco e do IJF, para mim, é sempre uma alegria, e eu sempre respondo positivamente. Eu sempre participo, e tem sido uma honra participar desses eventos e dessas iniciativas. Ainda por cima, uma iniciativa como essa, que lança uma campanha
lança um documento, síntese dessa campanha, e um documento corajoso, que não se limita a tratar do tema do imposto de renda, mas articula esse tema com as questões de desenvolvimento econômico. Isso eu acho fundamental. Na leitura do documento me chamou muita atenção a ideia de crescer para distribuir, de pensar o imposto de renda como uma alavanca do crescimento econômico, capaz de induzir o crescimento e o desenvolvimento. Então, eu queria tratar um pouquinho desses temas, trazer um pouco da minha visão sobre esse assunto, parabenizando o Sindifisco, o IJF, e aqui também Fenafisco, representado aqui na mesa, o Glauco, que está aqui conosco e vai discutir esses temas. Bom, do ponto de vista histórico e teórico, eu acho que a gente está dominado, ainda estamos dominados por uma visão extremamente negativa sobre o imposto de renda e sobre a tributação em geral. Essa visão histórica não é imutável. Ela ganhou força a partir da década de 80 e deu origem a uma verdadeira cruzada contra os impostos, em particular o imposto de renda. É uma visão conservadora que tem na sua base, na sua origem, uma visão teórica, econômica, que é a economia neoclássica ou economia ortodoxa, que é aquela predominante nos centros de economia. Então, uma campanha como essa, na esfera política, no debate público, é fundamental, assim como a campanha que nós, economistas, também travamos no debate teórico, acadêmico, contra uma visão neoclássica da tributação. E essa visão, no fundo, ela criou uma convenção de que as políticas redistributivas em geral e o imposto de renda em particular têm efeitos negativos em termos de eficiência do sistema. É uma visão econômica que se diz neutra, que tira de lado a discussão moral que a economia tinha nos economistas políticos clássicos. A discussão moral que tem em algumas correntes econômicas. O economista hoje é aquele que vai traçar modelos, vai maximizar utilidade e vai falar de eficiência. E ele vai se dizer neutro, supostamente neutro, porque, na verdade, esses modelos carregam uma visão filosófica, que é a visão utilitarista. Essa teoria deu a base para uma revolução do ponto de vista da tributação que ocorre nos países centrais a partir da década de 80. Nós estamos falando da teoria da tributação ótima, nós estamos falando de uma visão na qual taxar quem é rico e, portanto, supostamente produtivo, e transferir para quem é pobre e, portanto, supostamente ineficiente, aumenta a ineficiência do sistema. Porque você desestimula a produtividade lá em cima e você estimula o ócio. Essa é a visão geral. Essa é a visão que o Ronald Reagan, por exemplo, nos Estados Unidos, trouxe para a campanha eleitoral. Essa é a visão que embasa a desoneração dos mais ricos no mundo que ocorre nos anos 80, nos anos 90. E essa visão é uma visão totalmente falsa. Ela traz por detrás a ideia de que o mercado é um juiz justo, que dá a cada um o que cada um merece. Então, se o mercado dá a cada um o que cada um merece, a pobreza não é uma injustiça. Ela pode não ser algo que nós queremos, mas ela não é uma injustiça nessa perspectiva, porque cada um está contribuindo da sua forma e está sendo remunerado de acordo com a sua contribuição. Essa, em linhas gerais, é a visão neoclássica de economia, que tem uma teoria da distribuição que explica a remuneração dos indivíduos a partir da sua contribuição marginal. Essa é a discussão teórica que embasa. E, portanto, do ponto de vista político, serviu para um discurso que é necessário desonerar os mais ricos para aumentar o crescimento, aumentar a produtividade do sistema. Essa visão começou a ser extremamente combatida,
principalmente a partir de 2008. Antes disso, as instituições internacionais e uma boa parte dos economistas começaram a discutir distribuição e desigualdade, mas principalmente pelo lado do gasto, e menos pelo lado da tributação. Ou seja, o que distribui é ali a política focalizada, não universal, viu, senador? A política focalizada, que vai distribuir um pouquinho, vai melhorar ali aquele problema, o outro problema, mas a tributação deixa, porque é isso mesmo. Porque tributar altera as escolhas individuais. E, portanto, gera ineficiência no sistema. É esse o argumento. Mais recentemente, esses argumentos estão extremamente vulneráveis e fora de propósito, fora de moda. Eu acho que no mundo todo está sendo questionada essa visão sobre tributação e cada vez mais economistas traçam novas perspectivas e pensam a tributação de outra maneira e recuperam o imposto de renda, que é, por excelência, o principal instrumento distributivo que a tributação nos oferece. Se do lado do gasto há vários instrumentos, a renda básica universal, o gasto com saúde, com educação, do lado da tributação, o principal instrumento para a gente usar nesse sentido é o imposto de renda. Então, nesse sentido, esse documento que está sendo lançado hoje aqui é fundamental, porque, do ponto de vista nacional, do debate público, das nossas lutas internas, ele move o debate numa perspectiva que nos ajuda, numa perspectiva que questiona essa visão dogmática, essa visão que beneficia os mais ricos. Então, eu vejo com muito otimismo essa campanha, e eu me somo a ela e vou ajudar no que for possível, no que eu puder. E eu gostei muito também da ideia de trazer a questão do desenvolvimento para dentro. E pensar que o imposto de renda ele é um mecanismo, ele não é algo isolado que nós vamos resolver. Ele é algo que tem que estar inserido dentro de um processo de desenvolvimento, de um projeto, de um plano. O economista Celso Furtado, que foi citado aqui elogiosamente pelo senador, ele falava que o desenvolvimento é uma intenção política. E o desenvolvimento ele mexe com as estruturas da sociedade. Pensar o desenvolvimento é pensar o mercado de trabalho, a pauta de comércio externo, é pensar a estrutura industrial, é pensar uma série de fatores, a distribuição da renda e etc. E o imposto de renda é uma ferramenta para o desenvolvimento, que mexe com essas estruturas, com todas elas, ou quase todas as estruturas econômicas que nós precisamos. Eu tenho defendido, junto a outros economistas, a maior parte deles jovens economistas, que têm trabalhado no tema do desenvolvimento, inclusive o próprio Guilherme Mello, Aster Dweck e outros, a ideia de um projeto de desenvolvimento baseado em dois motores. O motor da distribuição da renda e o motor da infraestrutura socioambiental. Esses dois motores articulados nos levam a anos, talvez décadas de crescimento econômico no Brasil. Ou seja, a carência que nós temos no Brasil de infraestrutura social e a desigualdade de renda que nós temos no Brasil, se enfrentadas, vai gerar não ineficiência, vai gerar crescimento, vai gerar emprego e vai gerar desenvolvimento no Brasil. Quando a gente distribui renda, e a gente assistiu isso de perto nos anos recentes, a gente inclui uma parcela da população no mercado consumidor, chamado mercado consumo de massas. Isso amplia a demanda e permite às empresas ampliar a escala, aumentar a produtividade e gerar crescimento, gerar emprego. A ideia de que aumento de salário é custo para as empresas é uma ideia falsa, ou uma ideia parcial, porque ela só olha para o lado da oferta. Porque aumento de salário é custo, mas é demanda. Aumentar a renda dos mais pobres é também aumentar o mercado interno, é aumentar as possibilidades de investimento dos empresários. E a distribuição de renda no Brasil tem a capacidade de dinamizar a economia. Essa é uma das lições do governo Lula.
esse motor foi acionado. Evidentemente que não dá para aumentar o mercado de consumo interno e a produção para esse mercado ser toda feita no exterior. É um mercado de massa no Brasil, produção em massa na China. Isso não funciona, porque aí a gente tem um vazamento desse dinamismo para fora. Então, é necessário articular isso com outras políticas voltadas para a estrutura produtiva. Mas, veja, esse motor do crescimento, ele tem como fundamento e como algo que pode contribuir enormemente uma reforma tributária e um imposto de renda, em particular, que pode mobilizar esse motor do crescimento, que é o motor do mercado interno e da redução da desigualdade. Evidentemente que, do lado do gasto, há várias políticas que podem fomentar isso. O próprio Bolsa Família, o crédito também é uma ferramenta, o salário mínimo crescendo é uma ferramenta, a Seguridade Social é outra ferramenta. Mas uma reforma tributária seria fundamental para esse motor do crescimento. E o outro motor do crescimento, que é o da infraestrutura socioambiental, ele, evidentemente, também tem um potencial dinâmico enorme. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde, saneamento básico, educação, mobilidade urbana, a gente está falando de investimentos, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de emprego. O setor de saúde, por exemplo, mobiliza uma estrutura produtiva extremamente complexa. Um hospital é uma instituição extremamente complexa, em termos de tecnologia, intensiva em capital, intensiva em trabalho, tem que lidar com várias situações, com os resíduos químicos, com uma série de complexidade em termos de serviço. E ele encadeia uma base produtiva extremamente complexa, extremamente intensiva em trabalho. Então, a gente está falando de um serviço de saúde e de uma demanda social por saúde que pode mobilizar setores de biotecnologia, de fármacos, de indústrias de equipamento, de uma série de setores produtivos que vão gerar emprego, renda e tecnologia no Brasil. Por que não usar o SUS e a saúde pública brasileira como motor do crescimento? Articulado com uma série de políticas voltadas para o setor de saúde, ou o chamado SEIS, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde. A saúde pode ser um motor do desenvolvimento. Aliás, a saúde é quase que uma finalidade do processo de desenvolvimento, se a gente entender a saúde como qualidade de vida, como bem-estar, no sentido amplo. Então, investir em saúde é gerar crescimento, é gerar desenvolvimento. E, evidentemente, para financiar isso, a gente precisa de uma reforma tributária, que é fundamental. Portanto, mais uma vez, articulada com o processo de desenvolvimento. E nós podemos pensar também uma ideia que nós defendemos, e que está no programa do presidente Lula, a ideia de missões socioambientais, que é a ideia de ter um propósito, de ter um planejamento. A política pública não deve simplesmente eleger setores, porque esses setores são importantes do ponto de vista da fronteira tecnológica, mas porque esses setores estão inseridos numa melhoria da vida dos brasileiros. Então, pensar missões socioambientais é fundamental para recuperar a ideia de planejamento, recuperar a ideia de desenvolvimento, ter propósito público no financiamento, no gasto público e ter controle social dessas missões. Pensar elas de baixo para cima, que eu também não acredito em projeto de desenvolvimento que seja de cima para baixo, que seja pensado por uma elite intelectual, que seja publicado num livro e apresentado como a solução para os brasileiros. Projeto de desenvolvimento tem que ter, na base, uma discussão democrática. A maior parte das soluções para os problemas brasileiros a gente encontra no plano do território, da comunidade, da solidariedade. Evidentemente que nós precisamos de escala para uma série de questões. Nós precisamos incorporar uma tecnologia, nós precisamos fazer uma revolução digital, nós precisamos de um Estado que tenha capacidade, que tenha soberania, que não esbarre no seu próprio processo de desenvolvimento em restrições externas. Então, nós precisamos de um projeto nacional, mas nós precisamos da base como aquilo que nos dá as soluções.
Pensar a saúde no interior de São Paulo é diferente de pensar a saúde na Amazônia, numa favela do Rio de Janeiro. Inclusive, os equipamentos de saúde, às vezes, são diferentes nos lugares. Eu estive em Manaus, onde alguns equipamentos estragavam por causa da umidade. Então, se eu tenho uma política nacional que manda esse equipamento para todo lugar, eu tenho um problema. E por que não fomentar uma indústria local que pense soluções para aquele tipo de equipamento? Ou seja, o território é fundamental para pensar as políticas de desenvolvimento, né? Até para, como o próprio Celso Furtado falava, reduzir as desigualdades regionais no Brasil, né? Então, esse processo de desenvolvimento que a gente almeja, ele tem no imposto de renda, ao meu ver, algo extremamente importante, né? Agora, eu tenho aqui alguns comentários também mais técnicos sobre o imposto de renda, que podem, inclusive, gerar algum desconforto, né? Falando em imposto de renda, a gente teve aqui, essa semana, a defesa da dissertação do Paulo Gil, que está aqui na plateia. Eu tive o prazer de orientar. Eu queria publicamente parabenizar pela dissertação, pela contribuição para o debate teórico, acadêmico, e que vai ter uso também no debate público, Paulo. E aqui, me apropriando das suas contribuições, eu acho que o caso brasileiro, a gente propôs um estado de bem-estar social na contramão do mundo, porque quando o mundo estava saindo desse estado de bem-estar social, a gente, por meio de um processo democrático da década de 80, propõe a construção desse mesmo estado, define os direitos de forma muito bem definida na Constituição, mas não define muito bem como financiar esses direitos, e aí já vem uma onda neoliberal que já vai atropelando a construção desse estado de bem-estar social, né? Então, ao contrário, isso o Paulo escreve muito bem na dissertação, ao contrário dos estados de bem-estar social clássicos, do pós-guerra, que se financiaram de uma forma adequada, nós nos financiamos de uma maneira extremamente regressiva. Ou seja, a mão que dá para os mais pobres, via saúde pública, educação pública, seguridade social, também tira pelo lado da tributação. Então, é fundamental consertar isso, né, essa assimetria que nós temos no Estado brasileiro. Agora, o comentário mais técnico que eu queria trazer é o seguinte: a progressividade das alíquotas ela é diferente do impacto distributivo delas. E eu trago aqui um exemplo para vocês. Eu estive na China como professor visitante durante um período, em Xangai, e nós estudamos o sistema tributário chinês e comparamos com o brasileiro. Chegando lá, ficamos muito animados com as alíquotas de imposto de renda para a pessoa física que eles tinham, que iam de 3% até 45%. Então, imaginamos que esse sistema seria mais distributivo que o nosso. Mas aí fizemos exercícios, inclusive, isso está publicado num artigo, para quem tiver interesse, transpondo as alíquotas chinesas para as brasileiras e vice-versa. O impacto distributivo na China é muito menor do que no caso brasileiro. Por quê? Porque a taxa de isenção é muito alta e as alíquotas mais altas ficam só lá em cima. Então, a alíquota efetiva ela acaba sendo baixa para as pessoas com dinheiro. E só os ricos que vão pagar, de fato, mais do que nós. Então, isso é um ponto para a gente refletir. No caso brasileiro, é muito específico, porque a gente tem uma sociedade extremamente desigual. Mas se a gente aumenta a taxa de isenção em R$1, do ponto de vista técnico do índice de Gini, a gente está aumentando a desigualdade no Brasil. Isso porque quem ganha acima de R$1.900 no Brasil está na metade mais rica da população, infelizmente. É claro que o problema da desigualdade no Brasil não está na metade mais rica, nem nos 20% mais ricos, nem no 10% mais rico. O problema da desigualdade no Brasil está no 1% mais rico, no 0,1% mais rico. Esse é o problema da desigualdade no Brasil. Ainda assim, a gente tem que pensar que, por exemplo, quando aumenta a taxa de isenção, a gente precisa reformular as alíquotas, colocar outras alíquotas, e não muito altas, porque quando a gente isenta,
a gente está isentando também aquele que ganha 20 mil, 30 mil, 40 mil. Ele também é isentado. A alíquota efetiva também cai para todo mundo. Né? Essa que é a verdade. Então, pensar uma reforma é pensar uma transformação e a inclusão de novas alíquotas no imposto de renda e pensar, sobretudo, o impacto distributivo. Tá? Pensar o impacto distributivo dessa reforma, ou seja, fazer as contas. O 1% vai pagar mais? A alíquota efetiva vai ficar como? Para cada uma das parcelas da população. Então, esse é um ponto fundamental que eu quero deixar aqui como comentário. Por fim, eu queria, junto com os meus elogios, que já fiz a campanha, dizer o seguinte: eu acho que a gente está vivendo no Brasil um momento decisivo, tanto do ponto de vista do projeto político, quanto do ponto de vista do projeto econômico. Mas o projeto político ele é sempre mais falado, mais evidente, mais compactuado, e o projeto econômico não é da mesma forma. Tá? E eu vejo as duas coisas como uma moeda de duas faces. Ou seja, de um lado, a gente tem uma visão no Brasil que precisa ser combatida, né, que é uma visão que desumaniza, né, que é uma visão que é autoritária, né, que é uma visão que desconstrói a democracia de forma direta. De outro lado, a gente tem um projeto econômico que valoriza o individualismo, esvazia as responsabilidades coletivas, esvazia as responsabilidades do Estado, e que é o outro lado da moeda desse projeto. Quando a gente fala em direitos sociais, direitos humanos, a gente não fala de um papel, onde direitos são isso aqui que está no papel, e o fato de estar no papel significa que está válido. Assim como a democracia brasileira, o papel não garante, ela pode ser desconstruída. E os direitos são uma convenção, é aquilo que a gente compartilha. E a gente compartilha da ideia de direitos do outro, direitos sociais, por uma questão de solidariedade, por uma questão de enxergar o outro como igual. E essa visão é justamente desconstruída, tanto pelo discurso autoritário que desumaniza, quanto pelo discurso que individualiza, que em nome da eficiência desconstrói, e que trata direitos como mercadorias. Quando eu transformo saúde pública numa mercadoria, ela deixa de ser direito. Só tem acesso a ela quem tem dinheiro, e ela deixa de ser um direito. Quando eu instituo um teto de gastos, eu estou dizendo para a população que o financiamento dos direitos está restrito a isso aqui. Independente do que a gente pode arrecadar, independente da reforma que a gente fizer, não interessa. O teto é esse. A gente inverte a discussão democrática, no fundo. O orçamento público deveria servir aquilo que a gente tem como prioridade. Mas o que o teto faz é dizer, as prioridades têm que caber aqui. E as prioridades vocês vão definir, mas tecnocraticamente a gente define esse teto aqui. E elas vão ter que caber nisso. Então, gente, o que a gente está vivendo hoje é esse momento decisivo onde a derrota do projeto autoritário que desumaniza, político, é fundamental. Mas ela será parcial em termos de vitória se a gente não derrotar também um projeto econômico neoliberal que esvazia as responsabilidades coletivas, que propõe reformar a tributação, mas não propõe uma reforma que reduza as desigualdades, que se entrelace como desenvolvimento, como está posto aqui nesse documento. Então, eu saúdo mais uma vez a iniciativa e agradeço o convite, que muito me honra. Obrigado. Calma. Muito obrigada, Pedro, pelas suas palavras. Interessante, né? É fundamental o debate político tomando conta do debate econômico. Nós
ficamos tão preocupados com certas declarações que nós consideramos insanas, despropositadas, estapafúrdias, quando, no fundo, elas não tratam daquilo que é essencial, que é a pauta econômica, né? Vamos dizer assim, a vida como ela é no mundo real. Antes de passar a palavra para o Lettieri, que ele vai explicar um pouco também do projeto em si, da proposta, eu, aproveitando a fala do Pedro, também quero lembrar que não posso perder a oportunidade, numa sociedade que a gente vive com traços assim patriarcais e machistas, de tanta misoginia, como já dizia Simone de Beauvoir, né? As conquistas, elas não são permanentes, nós temos que sempre estar buscando a garantia dessas conquistas. Então, eu queria deixar registrado isso, né, que é um problema que a gente enfrenta, né, como mulher, ainda a desigualdade é bastante grande no nosso país. Lettieri. Obrigado, Regina. Pessoal, eu vou pedir licença para ir para o púlpito para fazer uma apresentação de alguns dados e tocar num ponto muito importante que o Pedro Rossi colocou, né, a gente vem discutindo no Sindifisco Nacional a questão da tabela do imposto de renda. Acho que eu vou... Alô, não. Melhor aqui. Pedir para o pessoal para colocar já o PowerPoint em posição aqui. E falar um pouco desse projeto e ressaltar, né, que isso aqui não é um projeto individual. Dentro da construção coletiva que o Pedro Rossi colocou, né, isso aqui é o acúmulo de 25, 30 anos, né, de colegas auditores do Fisco Federal, Fisco Estadual, Fisco Municipal, que se debruçaram sobre a questão tributária e que vem, né, evoluindo esse debate. Né, e, diante dessa evolução, eu acho que a grande diferença que a gente traz, né, não é em si as propostas específicas, né, mas é um pouco da discussão de que elementos a gente traz para o debate, como a questão de crescer distribuindo, né, a questão de sistema tributário como instrumento de indução de desenvolvimento econômico, né, e também de estratégia de implementação de reforma tributária. O que ficou muito claro nos últimos 25 anos é que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer uma reforma tributária ampla. Né? Temos várias dificuldades. Né? Há um grande consenso de que precisamos reformar o sistema tributário, mas o consenso termina aí. Né? Assim que você explicita isso numa grande proposta, principalmente começando com uma reforma constitucional, você cria um conjunto, né, de limites, né, por conta de posições, obviamente, antagônicas, porque todo mundo acha que tributo justo é aquele em que ele paga menos. Né? Então, todo mundo acha que, não, tributo justo se eu pagar menos é tributo justo. E aí você não consegue avançar. Nós temos um problema, né, que é a discussão do pacto federativo. Né? Nós não podemos pensar reformas tributárias sem considerar a questão de autonomia das entidades, da autonomia dos entes federados. Né? Não podemos deixar de considerar o lado do gasto dos entes federados. Né? E é por isso que a gente tem dificuldade para avançar. Então, se eu puder falar assim, do que é a grande mudança, né, que a gente traz nessa campanha, né, dando centralidade no imposto de renda, né, é também em relação à estratégia para que o campo popular, o campo democrático, realmente faça uma mudança no sistema tributário que tenha esse principal viés, a redução das desigualdades. Só para vocês terem uma ideia, né, pobreza e desigualdade no Brasil. Algumas notícias, vou passar aqui rapidamente. Né? Pobreza, extrema pobreza e desigualdade batem recorde nas metrópoles em 2021, diz estudo, matéria da CNN, de agosto agora, de 2022. O Brasil ficou mais pobre, Estadão, 20 de agosto de 22. É interessante que esse artigo, no subtítulo da manchete, ele diz o seguinte: números mostram que é preciso criar uma política de Estado para combater a pobreza para além do mero distributivismo social. Na verdade, é um artigo que quer criticar uma coisa boa que tem, mas eles não abrem a discussão que interessa. Eu concordo com isso. Eu acho que a gente tem que criar políticas de Estado que não olhe só o lado do gasto.
né? Vamos olhar o lado da tributação, né? A gente tem um dado interessante, bem resumido, eu não coloquei aqui, mas a gente pegar os países da União Europeia, né? Depois que o sistema tributário atua, né? Eles têm uma redução de 12,5% na desigualdade, né? No caso do Brasil, né, a gente até consegue reduzir o índice de Gini um pouco com a tributação da renda, muito pouco, mas quando você entra todo o sistema tributário, né, praticamente todo o ganho que é feito com políticas sociais, todo o ganho que é feito na tributação direta, ele é desconstruído com a tributação do consumo, a ponto de você ter uma desigualdade pós-sistema fiscal muito próxima da desigualdade antes do sistema fiscal, mostrando o quanto é importante esse debate. Congresso reforça a desigualdade há 30 anos e imposto de renda aperta classe média. Nós vamos mostrar um pouquinho de dados em relação a isso. Orçamento de 2023 não prevê revisão do imposto de renda, né? Acabou de sair o orçamento agora, a LOA, o projeto de lei orçamentária anual foi encaminhado, não tem nenhuma previsão sequer da correção da tabela, que é um elemento importante, mas insuficiente, né, para tratar da questão da desigualdade. Insuficiente. Por isso que aqui no projeto a gente traz uma ampliação dessa discussão para além da mera correção da tabela, para além da do mero aumento do limite de isenção, né, que, como o Pedro Rossi ressaltou, né, quando você isenta quem ganha até R$5.000, você também isenta quem ganha mais, porque essa parcela, né, de R$5.000 passa a ser isenta na renda daqueles mais ricos. E o problema não está nessas faixas iniciais de renda, como a gente vai mostrar aqui. Eu queria trazer também uns dados aqui desse livro Caríssimos Ricos, né, o nosso amigo e sociólogo Antônio Davi Catani, do Instituto Justiça Fiscal, né, resolveu deslocar pouco o estudo, né, em vez de a gente estudar a pobreza, ele passou a estudar a riqueza, os ricos. Porque o grande problema de desigualdade, como o professor Pedro Rossi ressaltou, está exatamente nessa faixa do 1 ou do 0,1% dos mais ricos. Esses dados aqui, só para deixar bem claro, são dados públicos, tá? Não são dados obtidos na Receita Federal, são dados públicos que foram publicados em matérias e depois foram incluídos nesse livro que eu estou colocando ali embaixo a referência. É um dado interessante. Ó. Em 2018, as 60 empresas negociadas no Ibovespa distribuíram 80 bilhões em juros e dividendos para seus acionistas, referentes ao ano de 2017. Então, aqui o ano base para a gente comparar aqui é 2017, ano marcado por uma das mais graves crises econômicas da história brasileira. Isso foi um aumento de 33,8%. 80 bilhões só as 60 empresas listadas em bolsa. Em 2012... a fusão entre o Itaú e o Unibanco foi alvo de uma autuação da Receita Federal. Isso foi matéria de vários jornais. Com cobrança de 11,8 bilhões de imposto de renda da pessoa jurídica e 6,8 bilhões em CSLL. Né? Atualizado até 2017, 26 bilhões de reais. Né? Uma única autuação. Em 2017... o banco conseguiu cancelar o lançamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, na parte da tarde, né, o colega auditor fiscal Ricardo Fagundes vai falar um pouco das questões relacionadas ao CARF, e é um ponto da administração tributária que a gente traz, um outro diferencial dessa discussão. Não dá para a gente discutir tributação de renda, de altas rendas e de riqueza, sem uma administração tributária forte, com autonomia, com recursos para buscar, né, os vazamentos de renda. Então, esses dois pilares têm que ser discutidos de forma política no mesmo projeto. Não podem ser separados. Senão você coloca no papel, mas aquilo não se torna eficaz. Então, ó, em 2017, essa autuação foi derrubada no CARF, e entre 2013 e 2017, esse período, né, que entre a autuação e o seu cancelamento, a controladora do banco, né, decorrente dessa fusão, acumulou lucros de 46 bilhões. E em 2018 eles distribuíram lucros para seus acionistas. Né? E aí a gente tem, né, como é que está o andar de cima. 2 membros da família Setúbal receberam 1,7 bilhões cada um de lucros distribuídos.
4 membros da família Moreira Salles receberam 3,3 bilhões cada um, né? E esses rendimentos não pagaram 1 centavo de imposto de renda da pessoa física. É disso que a gente está falando. Enquanto isso, né, em 2017, o Bolsa Família gastou 29 bilhões para 13 milhões de famílias, cerca de 46 milhões de pessoas, né, um valor médio por pessoa de R$ 63. E era isso que era criticado, o Bolsa Família, pela grande mídia, as grandes críticas da direita, inclusive, né, era em cima do Bolsa Família. Você não via nenhuma crítica em relação a esses números bilionários. Aqui a gente tem os dados da defasagem do imposto de renda, não é uma defasagem grande, tá? Não vou passar em detalhes aqui está separados por governos, cada uma das defasagens, né? A defasagem agora atualizada até julho de 2022 no governo Bolsonaro é 26,6% de defasagem acumulada só no governo atual, né? O limite de isenção passaria, né, se a gente fizesse só a correção da tabela, de R$ 1.903,98 hoje para R$ 4.710, só fazendo a correção pelo IPCA do limite de isenção, ou da tabela do imposto de renda. Mas o que a gente verifica, né, então, ao longo dos anos, o que a gente observou foi isso, né? O fato de você não corrigir a tabela, você está fazendo com que cada vez mais pessoas, classe média baixa, passem a pagar imposto de renda, né? A partir do próximo ano, não havendo, pelo menos não havendo nenhuma correção, serão quem ganhar um salário mínimo e meio já vai pagar imposto de renda da pessoa jurídica. Nós temos um grande problema de desigualdade. O professor Pedro Rossi falou, o pessoal assusta quando você diz que quem ganha menos de 1.900, mais de R$ 1.900 está nos 50% mais rico. Mais de R$ 7.000 está nos 10%. Per capita. Está nos 10% mais rico. Mas onde a gente começa, quando a gente começa a mergulhar nos números do imposto de renda, é onde a gente começa a perceber quais são, de fato, os problemas. Essa tabela, esse gráfico produzido lá pela nossa diretoria de estudos técnicos, né, com base na declaração de imposto de renda de 2020, ela mostra um número que demonstra o resultado de como o nosso sistema fiscal não reduz desigualdades e ele tem um potencial gigantesco para fazê-lo. O que a gente verifica? Né? Se a gente olhar essas duas barras, né, uma azul e uma vermelha, a barra azul é rendimentos isentos e a barra vermelha são rendimentos tributáveis líquidos, rendimentos tributáveis, né? E embaixo está por faixa de salários mínimos. Vou pegar o extremo que fica mais evidente, né? Então, quem ganha aí de 1 a 2 salários mínimos, ele tem pouco mais de 10% só do rendimento dele isento e quase 70% do rendimento tributável, né? Você vai subindo aí na tabela, a partir da faixa ali de 40 a 60 salários mínimos, você passa a ter indivíduos com rendimentos isentos, né, a parcela de rendimentos isentos superior aos seus rendimentos tributáveis. E quando a gente chega lá na última faixa que a Receita Federal divulga dados, quem ganha acima de 320 salários mínimos mensais, 320 salários mínimos mensais, esse indivíduo tem cerca de 70% do seu rendimento isento e menos de 10% do seu rendimento tributável. Isso provoca esse efeito aqui, ó, das alíquotas efetivas. Quanto, de fato, a gente paga de imposto? A alíquota efetiva, né, você divide o que você pagou de imposto depois de colocar na tabela progressiva pela sua renda. E aí você tem a alíquota. Né? E aí você vê aqui, ó, pessoas nos níveis mais baixos pagando alíquotas mais baixas, mas é uma coisa que a gente tem que resolver, pelo menos até 3 salários mínimos, talvez até 5, né? Isentar esse pessoal. Você tem as alíquotas máximas na faixa de 20 a 30 salários mínimos, é a alíquota máxima, então quem ganha de 20 a 30 salários mínimos está na alíquota efetiva máxima, e a partir daí, que é justamente a partir daquela faixa em que você tem
os indivíduos com mais rendimentos isentos do que rendimentos tributáveis, passa a haver uma redução da alíquota efetiva, a ponto de quem ganha mais de 320 salários mínimos por mês pagar menos imposto, em termos de alíquota específica, do que quem ganha de 7 a 10 salários mínimos. Então, esses gráficos, esses dados mostram, né, efetivamente onde estão os problemas na questão do imposto de renda. Ou seja, não basta a gente atualizar a tabela do imposto de renda, a gente tem que incluir essas pessoas que estão no final com uma grande quantidade de rendimentos isentos no imposto de renda. Precisamos incluir, né, os ricos, os super ricos no imposto de renda. E a nossa campanha, 100 anos, o imposto de renda para transformar o Brasil, né? Quais são as novidades, já que eu disse para vocês que no ambiente da discussão do campo popular democrático, do campo que luta por um sistema tributário mais justo, a gente vem acumulando, né, e construindo propostas nesse sentido, né? Primeiro, né, uma discussão que a gente faz em conjunto com o Instituto Justiça Fiscal, né, que nós temos que ter um sistema tributário inclusivo. É muito mais do que um sistema tributário eficiente para arrecadar, mas ele tem que ser inclusivo. E para isso a gente tem que alinhar o nosso sistema tributário aos objetivos da nossa Constituição, né? Os objetivos: construção de uma sociedade justa, livre e solidária, promover o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí tem a questão da federação, que é importantíssimo para ser tratado dentro da reforma tributária, com esse viés também de redução de desigualdades, não só pelo lado de fundos, distribuição, né, mas pelo lado da tributação, e promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, né? E redefinir ou reafirmar o projeto de sociedade, de Estado e de desenvolvimento que se quer alcançar antes de formular essas propostas de reforma tributária, pois o tributo é instrumento desse projeto. O tributo é instrumento desse projeto, né, esse projeto de sociedade. Então, nessa nova tributação da renda, a gente tem algumas premissas do qual a gente partiu, ou seja, aqui é que a gente poderia dizer que a gente está trazendo algumas novidades. A primeira delas é os objetivos constitucionais como guia dessa construção, dessa transformação do Brasil por meio da transformação do seu sistema tributário. Mudanças no sentido oposto às da década de 90. Né? Ainda que a gente não tenha conseguido, né, instalar o estado de bem-estar social previsto na Constituição, ele já passou a ser desmontado logo no ano seguinte da promulgação da Constituição. Né? E na década de 90, no sistema tributário, boa parte dos problemas que nós temos surgiram na década de 90. Né? A isenção da distribuição de lucros e dividendos, né, os juros sobre capital próprio, os diversos mecanismos que reduziram o imposto sobre o capital, e isso foi compensado, porque a carga tributária praticamente não variou, isso foi compensado com um aumento brutal na tributação sobre o consumo. Mas esse aumento brutal concentrado no governo federal, concentrado na União através das contribuições sociais que não são repartidos com os entes da federação, né? E aí a gente deixou estados e municípios com grandes gastos previstos na Constituição, mas com baixa capacidade de recursos, já que esses recursos foram concentrados na União, a partir desse modelo, em que reduz a tributação da renda e aumenta a tributação do consumo. Crescer distribuindo. Há quanto tempo a gente, né, escuta a velha máxima de que, primeiro, pessoal, a gente precisa crescer, não dá para distribuir o que a gente não tem, né? E esse é o discurso liberal. A gente não tem, é um país de renda per capita baixa, mas ninguém quer olhar para o andar de cima e falar, não, dá para a gente distribuir sim, e dá para crescer distribuindo, né? E isso tem impactos fortíssimos na redução das desigualdades sociais, na redução das tensões sociais, nas questões ambientais, né? Então, incluir isso no debate é importantíssimo. E a tributação como instrumento de indução de desenvolvimento econômico. Né? Sair da velha máxima neoclássica, do pessoal da tributação ótima, arrecada de qualquer jeito, desde que arrecada de forma eficiente, com baixo custo e bastante arrecadação. Depois a gente distribui via gasto. Depois de 30 anos desse receituário, a gente percebe claramente que ele não funcionou. A desigualdade no Brasil
Aumentou, continua aumentando. Estratégias para implementação. E aí vai, né, um outro debate que a gente tem feito, e a gente tem feito isso, né, com os demais representações do fisco, né, temos conversado com movimentos sociais, com movimentos populares, né, ouvido diversos segmentos da sociedade, né. Diante da constatação que uma reforma tributária ampla, que mexa em todo o sistema, ela é de difícil implementação política, por causa das tensões políticas que elas causam, né, a gente entende, né, e isso ainda está em debate, né, só lembrando que essa nossa campanha ela vai até novembro como campanha dos 100 anos do imposto de renda, mas essa discussão do sistema tributário é uma discussão perene, ela vai se manter, né? Mas ao longo desse período até novembro, nós vamos fazer discussões regionais em 3 localidades e depois um evento final em Brasília para entregar, né, um conjunto de propostas e premissas para o presidente eleito, né, com que objetivo? Né, com o objetivo também sem grandes presunções, porque às vezes a gente quer dizer assim, faça assim. Né? É assim, ó, eu sei, tecnicamente o melhor modelo é esse. Mas o outro lado, que foi eleito, né, e que tem a capacidade de articular as mudanças, né, que interessam à sociedade, eu acho que a gente também tem que se apresentar como parceiro nesse sentido, de que nós estamos aqui para colaborar. Né? Nós temos ideia, nós temos propostas, nós temos premissas, mas queremos ouvir o que vocês têm, podemos alertar, por esse caminho aqui tem esse e esse problema, esse aqui tem esse problema, mas tem essa vantagem. Né? E aí a gente deixa de ser, né, aqueles que somos donos de uma proposta de reforma tributária e passamos a ser parceiros da sociedade na construção de uma reforma tributária que interessa à sociedade brasileira. Então, prioridade e centralidade na tributação da renda. Por quê? É por aí que a gente vai começar a tratar da redução das desigualdades. Né? Primeiro, os tributos da União. Por quê? Eu sempre converso, quem entende de tributação da federação, de ICMS, de ISS, são os companheiros dos fiscos estaduais, eles são os especialistas. Né? Então, nós não podemos ter a pretensão de sair aqui, está aqui a nossa proposta para o ICMS, está aqui a nossa proposta para o ISS. Não, vamos dialogar, a gente tem como colaborar, mas dá para a gente fazer um grande ganho de qualidade do sistema tributário, reduzindo desigualdades, começando primeiro pelos tributos da União. Primeiro, aumentar a centralidade da tributação da renda e aumentar a participação da tributação da renda no total da arrecadação. Depois, a gente pode reduzir tributos sobre o consumo federais, PIS e COFINS, né? Criar uma CID ambiental. Elementos de uma reforma tributária factível. Né? Então, ou seja, é óbvio que isso aí caminha a questão técnica caminha com a questão política. Né? Não adianta a gente vir com propostas que politicamente não são viáveis. Para isso, a gente precisa trazer, né, apoiadores. Né? E os nossos principais apoiadores é o mundo do trabalho, são os trabalhadores. As nossas principais propostas afetam 0,3% da população, dos mais ricos. Então, a gente tem que conseguir convencer os outros 99,7%, né, que eles não serão afetados, muito pelo contrário, vão pagar menos impostos. Né? Porque a gente fala em tributar os ricos, aí classe média que ganha 2 salários mínimos fala assim, pô, lá vem aumentar o meu tributo. Né? Aí uma campanha do qual o Sindifisco faz parte, né, a campanha Tributar os Super Ricos, a gente botou os super ricos para chamar a atenção que, não é você não que tem o seu carrinho financiado, o seu apartamento financiado, a gente a gente quer reduzir a tributação sobre você, mas esse pessoal acaba sendo cooptado, né, pelos mais ricos e atacam qualquer proposta de reforma tributária que aumenta a tributação sobre os mais ricos. E, por último, mas não menos importante, tratar o federalismo fiscal. Tá? Porque a gente está com um discurso, né, um pouco perigoso de que assim, não, é preciso simplificar. Primeiro vamos simplificar, depois a gente vê o resto. E, de fato, quando você faz isso, o pessoal, se conseguir, simplificar, mas não, a gente não consegue avançar nas demais questões, que são questões importantes.
Pronto, aí a gente tem um conjunto de propostas, né? Dado o avançado da hora, eu não vou entrar em propostas específicas, né? Mas mudanças na tabela do imposto de renda, fim da isenção na distribuição de lucros e dividendos, fim do juros sobre capital próprio, a instituição do imposto sobre grandes fortunas e diversas outras questões. A tributação da renda da pessoa jurídica, ela precisa ser totalmente repensada, né? Hoje a gente não tributa o lucro, a gente tributa uma ficção do lucro. O lucro presumido é uma ficção, a gente tributa o faturamento. O simples, a gente tributa o faturamento. E o lucro real não é real. O lucro real não é real. Agora, quando a gente faz uma proposta de tributar lucros e dividendos, os caras, não, tem que reduzir então a tributação da pessoa jurídica, porque senão vai afastar os investimentos. Não, a gente tem que primeiro começar a tributar o lucro. Se a gente conseguir aproximar o lucro tributável, por exemplo, da EBITDA, né, o conceito de lucro antes do imposto de renda, depreciação, juros e amortização, porque essa variável é a variável que as empresas utilizam para mostrar no mercado que elas são lucrativas e vocês podem investir nela. Elas não têm interesse em esconder. Se a gente aproximar o lucro tributável dessa variável, que é um lucro também, aí a gente talvez possa até reduzir a alíquota nominal do imposto de renda e arrecadar mais. A gente está fazendo simulações nesse sentido. Então, convido a todos a lerem o nosso documento síntese. Esse é um documento inicial. A ideia é que a gente vá agregando simulações, né, de tabelas, simulações. Nós já estamos com a equipe técnica fazendo simulações de impactos das nossas propostas sobre o índice de Gini, sobre desigualdade. E aí a ideia é que no final, em novembro, a gente entregue, né, ao presidente eleito, né, a proposta do Sindifisco para ajudar na construção de um novo sistema tributário nacional, centrado, né, centralizado, pelo menos no primeiro momento, né, com centralidade na tributação da renda, para que aí sim a gente consiga atingir os objetivos da nossa Constituição, principalmente de construir uma sociedade justa, livre e solidária. Obrigado. Você um pouquinho depois passar. Não, já vou passar a palavra para o Glauco, que ele quer fazer alguns comentários. Depois eu comento. Bom, boa tarde a todos, né? A gente tá só fazer alguns comentários bem rápidos aqui. Só para registrar, que acho que foi registrado aqui, a gente tem um grande desafio, né? E esse desafio passa por algumas coisas aqui. Eu só queria chamar a atenção, né? A gente fala que a gente não tem reformas, aí as reformas só fazem menção a uma reforma do consumo. Isso é verdade porque a mídia nos coloca só as reformas que falam desse assunto, né? Preciso chamar a atenção que a FENAFISCO, junto com a Anfip aqui, até no momento com o apoio do Sindifisco Nacional também, a gente tem uma emenda substitutiva global, 178, apresentada pelos partidos, onde fala de uma emenda total, só que infelizmente a gente não ouve uma linha sobre esse assunto na mídia. Então é mais uma coisa que a gente tem que enfrentar aí, a gente tem que enfrentar isso, porque o Pedro chamou a atenção dessa visão aí que está tendo, essa visão neoliberal que parece que tomou conta e não deixa nada que não seja essa visão, como esse projeto muito, muito interessante. Eu dei uma folhada rápida agora aqui nisso aqui. Esperamos que vença não só a parte política, porque acho que a gente tem grandes entradas assim, com grandes atores políticos aí, acho que esse mundo vai mudar, né? Mas a gente tem que fazer isso. Queria lembrar outra coisa, que um outro grande desafio que foi abordado aqui é essa questão do pacto federativo. A reforma tributária, desde o começo dos anos 90, nunca anda, porque chega num momento, começa a se pensar os entes federados começam cada um pensar em si, né? O Marcelo falou que a reforma justa é a reforma que não afeta o meu bolso, né? Ou que me facilita, mas isso é transpassado também para os entes federados. A reforma justa é aquela que não mexe no bolso do meu estado, do meu município ou do governo federal, né? Então a gente tem que enfrentar isso também com clareza. A gente tem que enfrentar isso com
com essa questão de verificar os serviços. A gente não pode deixar... Está acontecendo uma coisa no Brasil que a gente não vê, né? De repente, assim, por exemplo, falando dos estados e municípios, começa a ter os municípios mais renda, eles começam a assumir serviços do Estado. Hoje, grande parte da segurança pública é feita pelas guardas municipais. Elas foram criadas por uma ineficiência dos governos e dos estados, né? E a gente tem o hábito, né? O brasileiro tem uma capacidade de resolver problemas, e às vezes eu falo, às vezes a nossa capacidade de resolver problema é um pouco ruim, né? Porque a gente deixa de atacar o problema, a gente resolve ele e ele para de existir. Então a gente tem que ter esse pensamento um pouco mais amplo de estudioso aqui. E eu queria chamar a atenção, por último, porque alguns anos atrás, a gente falou muito de diferenças regionais, e é verdade, a gente tem diferenças sociais profundas. Alguns anos atrás, eu vi um estudo da expectativa de vida no município de São Paulo, por bairro. E a diferença chegava, se não me falha a memória, a algo em torno de 19 anos. Isso é um absurdo, isso é um reflexo da diferença social absurdo. A gente tem essas diferenças sociais. E eu queria chamar a atenção para isso, porque dentro dessa reforma, ainda que eu brinco que para mim é só um puxadinho, né, que é só do consumo que falam, agora está vindo uma coisa de que estão chamando aí de IVA-P, né, de devolver uma parte do imposto. E quando eu vejo isso, sempre me ataca uma coisa, e eu queria também chamar a atenção até para esse projeto de imposto de renda, dessa diferença social, porque no Brasil, além das pessoas que estão passando fome, com baixo salário, existe a categoria dos invisíveis. E esses invisíveis, eu não sei se estão sendo atacados por qualquer projeto. Esse invisível é aquele que não consegue emprego porque não tem endereço, e não vai ter endereço nunca se não conseguir renda, né? E às vezes a gente vai ter que ir um pouco mais a fundo para atingir essas diferenças sociais lá embaixo mesmo. Porque não é só a pobreza, não é só o que a gente chama de abaixo da linha da pobreza. Tem alguém que está muito abaixo disso, que não tem isso, e a gente talvez tenha que atacar isso também, tá? Então, eu só queria fazer um desenho aqui, queria parabenizar essa iniciativa, parabenizar o Pedro, que sempre nos traz uma visão muito completa da coisa, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Não adianta a gente ficar... as reformas que estão aí estão para resolver probleminhas. Eu brinco com essa coisa que não é reforma, é puxadinho, porque é isso. Quando você tem um probleminha, você resolve o probleminha e não ataca realmente as deficiências que a gente tem, que são grandes, que foram apontadas aqui. A gente tem muito trabalho e a gente tem que participar, e a gente vai ter que vencer esse plano econômico, projeto econômico neoliberal que o Pedro falou, que esperamos que ele seja vencido em um âmbito maior, mas ele vai ter muita resistência em muitos locais. A gente está vendo o que está acontecendo, as diferenças regionais que nós temos aí, e isso ainda vai estar presente por muito tempo. E se a gente não tratar isso com seriedade, com dedicação, e se nós aqui, que somos representantes da administração tributária, que temos o conhecimento disso, não nos envolvermos e deixando um pouco não só as nossas diferenças, mas até essa questão pessoal que bem levantou, que talvez a gente também faça parte, a gente também, nessa distribuição de renda, a gente tem que também partir dos que estão sendo distribuídos, ainda que concordo com essa questão dos super ricos, a gente da FENAFISCO também tem trabalhado muito isso, né? Muita gente está achando... O problema no Brasil talvez seja das pessoas que se acham ricas, né? Então era isso que a gente tem que falar. Muito trabalho, e parabenizar o Pedro, parabenizar o Sindifisco e o Instituto Fiscal. Está um pouquinho já adiantado da hora, né? Então, vamos procurar ser breves, mas eu acho importante que a gente tenha noção, como falou o Pedro, bem falou o Pedro aqui, nós precisamos de um projeto de país, um projeto de crescimento que seja inclusivo, um projeto que desenvolva realmente, incluindo pessoas, reduzindo desigualdade. A tributação é um instrumento para a gente conseguir ter um país mais inclusivo. Então, o papel da tributação acho que já ficou muito claro aqui, depois de 40 anos dessas doutrinas
neoliberais, que se nós exonerássemos os ricos, automaticamente viria tudo para baixo e teria progresso para todo mundo, etc., né? E quem não tivesse progresso é porque não teria, né, capacidade. Isso, felizmente, parece que está com os dias contados, né? Ainda existe muito trabalho para ser feito, mas nós estamos vivendo um novo momento. E o papel do imposto de renda também é outro que ficou bastante claro aqui. E, para finalizar, infelizmente, né, nós poderíamos ficar conversando aqui bastante tempo, mas né, não temos esse tempo todo para conversar. Eu acho que está muito claro que nós estamos num momento que não será possível, se continuar assim, com esse governo, fazer essas mudanças que a gente quer. Eu acho que isso é uma coisa que está claro já, que nós precisamos pessoas que se importem com os outros, que se importem com pessoas. E aí nós precisamos, então, agradeço demais ao apoio do Pedro, que sempre tem sido colaborador com as nossas lutas pela justiça fiscal. Também, em nome do IJF, agradeço aqui o Sindifisco Nacional pela parceria, eventualmente pela FENAFisco, com quem a gente já fez outras atividades. E, enfim, nós precisamos resgatar esse papel do imposto de renda para que a gente possa ter um imposto de renda melhor por muitos e muitos anos ainda. Obrigado. Vou passar para ti, Pedro, para as tuas considerações finais. Não? Está bem? Se tiver pergunta, não dá. Então, passar para o Marcelo fazer. Vamos passar para a nossa cerimonialista, agradecer só a presença de todos, agradecer ao Pedro. Nós temos um almoço agora e vamos passar aí para a cerimonialista dar os avisos. Os avisos paroquiais. Obrigada pela participação de vocês, professor Dr. Pedro Rossi, auditor fiscal, Marcelo Lettieri, Maria Regina Paiva Duarte e Glauco Honório pela mediação aqui do debate. A gente tem um momento muito especial aqui, é uma homenagem. Então, eu convido a segunda vice-presidente do Sindifisco Nacional, auditora fiscal Natália Nobre, para a entrega de uma placa de honra ao mérito, mas ela que vai contar para a gente quem vai receber essa placa. Surpresa, né, Natália? Alô, alô. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso momento agora da tarde. E, como já foi colocado, né, eu estou como segunda vice do Sindifisco Nacional e vim aqui para trazer uma homenagem muito importante a um auditor fiscal que tanto tem feito em prol da história da tributação brasileira. É um colega auditor fiscal que ele já escreveu 2 livros sobre a história do imposto de renda. É um colega que ele recentemente produziu sozinho 10 episódios tratando da história do imposto de renda. E, como todos já devem ter percebido, estou falando do colega Cristóvão, que eu queria chamar aqui para o palco. E queria lembrar o seguinte, a gente muito bem sabe que a gente precisa, sim, conhecer o passado, para a gente poder entender o presente, para a gente conseguir, assim, transformar o futuro. Então, em razão disso que fica a nossa homenagem, porque, como idealistas que somos, a gente valoriza, sim, o passado para entender o presente e transformar o futuro. E aí, em razão disso, a gente trouxe essa placa, que eu vou ler aqui rapidamente. A placa diz o seguinte: título de honra ao mérito. O Sindifisco Nacional, por ocasião do lançamento da campanha 100 anos do Imposto de Renda, concede ao auditor fiscal Cristóvão Barcelos da Nóbrega o título de honra ao mérito, pelos inestimáveis préstimos e dedicação ao trabalho de resgate da história do imposto de renda do Brasil. Parabéns e obrigada. Muito bem. Eu estou emocionado, honrado, orgulhoso e, sobretudo, surpreso, porque não tinha a menor ideia do que seria. Quando a Natália começou a falar, eu fiquei pensando, eu pesquiso e estudo a história do imposto de renda há mais de 40 anos. Eu fiquei pensando, eu conheço praticamente todas as pessoas que trabalharam nessa área. Eu fiquei pensando, que colega é esse aqui? Vou ter mais uma pessoa com quem discutir e aprender. Então, eu estou aqui sob emoção e sob surpresa, porque eu não esperava. O estudo da necessidade mostra que tem uma pirâmide de motivação, embaixo estão, na base, as
necessidades fisiológicas, sociais, de segurança. E no topo, que são as necessidades mais nobres, estão de realização, gostar do que faz, que eu adoro esse trabalho de pesquisa, aposentei em 2006, e tem dia que eu dedico 12 horas, 13, pesquisando, estudando imposto de renda. Tá? E também a mais nobre é de estima e consideração. Então, eu faço esse trabalho, estendo para toda a administração do Sindifisco, os colegas, todos que ajudaram, e que reconhecer um pouco o que nós fazemos pela história do imposto de renda. Só complementando, eu tenho 24 vídeos. 10 foram patrocinados pelo Sindifisco, que foram 10 episódios da série Passado e Presente nos 100 anos de imposto de renda. E tenho mais 22 vídeos sobre história. Tá? E um é dedicado à história dos fiscais. Quem quiser pode ir lá no meu canal, que o Sindifisco tem promovido bastante. Obrigado a todos, ao Sindifisco. Eu saio bastante emocionado daqui. Valeu. Parabéns, Cristóvão Nóbrega. Placa de honra ao mérito, auditor fiscal Cristóvão Nóbrega. Parabéns, obrigada, Natália Nobre, também por essa entrega. É isso aí, pessoal. Reconhecimento é sempre bom, né? É muito importante, motiva a gente, né? Obrigada, então.